Shalom, homens de honra. Atualizando o dia 2/5, ontem. Vamos lá então. Os nomes de Deus. Vamos para o versículo do dia 2. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, verso 26. Vamos lá então para a explicação desse versículo que eu peguei para nós aqui. Vamos lá. João 17, verso 26 fala assim para nós. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. O que quer dizer esse pedaço do versículo? Jesus revela quem Deus é. Seu caráter, sua essência. Seu caráter e sua essência. Ó, conhecer o caráter de Deus, né? Jesus revela o caráter de Deus. Jesus revela quem Deus é, ó. O caráter e a essência dele. Forte, hein? Conhecer o nome de Deus não é só saber títulos, mas experimentar quem ele é na prática. Olha lá, temos que vivenciar ele na prática. Amém? E ainda que eu farei conhecer, outro pedacinho do versículo. E ainda o farei conhecer mais. Revelação contínua, olha lá, de Deus. Deus se revela progressivamente. Quanto mais relacionamento, mais você conhece seus nomes. E quais são os nomes dele? Provedor, Pai, Pastor, etc. Mas temos que ter relacionamento. Quanto mais conhecemos e relacionamos com ele, os nomes deles vêm. Provedor, Pai, Pastor, etc. Para que o amor esteja neles. O que quer dizer isso para nós? O propósito da revelação é o amor. Olha lá. Conhecer Deus gera transformação interior. Olha lá, transformação é de dentro para fora. Você passa a viver o amor que vem dele. Olha lá. Vem a transformação. Quanto mais a gente procura ele, mais o relacionamento vem para nós conhecermos o nome dele. Não é os títulos. Ele é progressivo na nossa vida. Ele é revelação, ele é um propósito de revelação com amor conosco, para trazer a transformação interior. E nós temos que viver quem ele é. Viver ele em nós. O amor dele em nós. E eu neles esteja. O último pedaço do versículo aqui. O que significa isso? A presença de Cristo em nós, olha lá. E eu neles esteja, a presença de Cristo em nós. Não é só informação sobre Deus, é habitação. Ele vive em nós. Olha isso. Os nomes de Deus não são apenas títulos, são revelações vivas. Jesus nos mostra que quanto mais conhecemos Deus, Jesus nos mostra que quanto mais conhecemos quem Deus é, mais vivemos seu amor e sua presença no nosso dia a dia. Temos que viver ele no dia a dia. Amém? Versículo de João 17, verso 26. Amém? Agora vamos para a mensagem do nosso devocional. O nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para a mensagem do devocional do dia 2. Atualizando aí. A santidade de Deus é uma realidade ontológica que permeia toda a criação. E ele se revela como Yahvé, Mekadesh, em hebraico, Mekadesh é hebraico. O Senhor que nos santifica, significa. A vida cristã é um processo contínuo de nos tornarmos quem somos em Cristo.
adquirindo a sua natureza e as suas reações. Quando nos consagramos a Deus, tudo que possuímos se torna sagrado, refletindo a santidade que exala através de nós. Conhecer e invocar os nomes de Deus é essencial para compreendermos a sua essência e os seus atributos. Ele é Yahvé Jireh, nosso provedor, que vê e supre todas as nossas necessidades. Em tempos de incerteza, ele cria ambientes de paz e segurança, como Yahvé Shalom, o Senhor da paz, que nos guia mansamente a águas tranquilas. A fé é o elemento vital que nos conecta às promessas divinas. Não se trata de um esforço humano, mas de uma entrega total à vontade de Deus. A confiança em sua presença é fundamental para enfrentarmos as adversidades da vida. Como Jeová Shammah, ele está sempre conosco, cercando-nos com a sua proteção. Deus é também nosso Redentor, Yahvé Goel, que nos resgata do cativeiro e nos recompensa pelo nosso sofrimento. Ele é o Senhor dos Exércitos, Yahvé Shabaoth, que mobiliza os céus em nosso favor, garantindo que nada nos faltará. Através da sua santidade e provisão, Deus nos convida para uma vida de plenitude e confiança. Ele é o autor e mantenedor da vida. Em sua presença, encontramos a verdadeira paz e segurança. Invoque o nome de Deus. Olha lá. Os nomes deles, então, o nome dele qual que é? Yahvé Mekadesh, Senhor que santifica. Olha lá, ele que santifica nós. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida cristã em contínuo com ele, em Cristo. Adquirindo e nos tornamos quem que somos em Cristo. O que somos em Cristo? A verdade é essa. Ele morreu por nós na cruz. Amém? Todos os pecados nossos foram levados na cruz. Só que ele deixou um legado aqui nessa terra para nós. Levar o nome dele aonde tem que ele ser levado. Amém? Yahvé Jireh, nosso provedor, ele que provê nós. Ele vê todas as nossas necessidades. Ninguém vê nossas necessidades. Só ele consegue ver. Só que é a necessidade individual. Cada um temos as nossas necessidades com ele. Ele que está vendo nós todos os dias, nos observando. Yahvé Shalom, ele é o Senhor da paz. Ele que traz paz para nós, conforto para nós. Para mim e para você. Mas ninguém dá paz, só ele. E a fé é o elemento vital, olha lá. Continua falando em fé. Para quê? Para conectarmos as promessas divinas que ele tem para cada um de nós, para mim e para você. Temos que ter fé, não fé no Alexandre, não em fé no fulano e beltrano, fé em Cristo, Jesus. Porque ele pagou o preço para nós naquela cruz lá. Amém? E para que é isso? A fé. Para nós enfrentarmos as adversidades da vida. Amém? Jeová Shammah. Ele sempre está conosco, cercando-nos com a sua proteção, olha lá. Às vezes acontece algo conosco, a gente não sabe o porquê que aconteceu. E às vezes não sabe porque não aconteceu nada conosco. É porque ele está protegendo nós. Amém?
Às vezes a gente se machuca, às vezes era até para quebrar um membro do nosso corpo, só que não quebra. Por quê? Porque Deus está protegendo nós. Deus também é nosso Redentor. Yahvé Goel, olha lá. Que Ele resgata do nosso cativeiro e nos recompensa pelo sofrimento, olha lá. Yahvé Goel. Você tem um cativeiro, eu tenho um cativeiro dentro de nós. Eu tenho dentro de mim, você tem dentro de você. Temos que saber qual cativeiro que a gente tem que sair, tirar de nós. É o medo? É a insegurança? Temos que saber qual é para tirar esse cativeiro dentro de nós. Como foi falado em algumas lives aí, arrancar esse Egito que está dentro de você e de mim. Porque não foi o deserto que foi o perigo. Foi o Egito. O deserto foi só um processo que eles tiveram que passar. Mas e o Egito que eles estavam carregando dentro deles? Aí tem que refletir. Yahvé Shabaoth. O que significa isso? Mobiliza o céu em nosso favor, garantindo que nada nos faltará. É só observar a natureza. Passarinho não tem o que comer. Voa, voa, voa. Ele tem o alimento dele. Por quê? Porque Deus está colocando alimento para ele. O leão é o rei da selva. O leão não come capim. Ele fica dias sem comer, até ele encontrar a caça. Porque ele é carnívoro. A gente não consegue ficar um jejum de uma semana sem comer nada, só na água. A gente grita, reclama. Não consegue fazer um jejum de 24 horas. Ai, porque eu tô fraco, ai, porque não sei o quê. E o leão? Que às vezes fica uma semana, 10 dias sem comer. E anda a selva inteira, no deserto, cansado. Sol quente, areia quente. A gente não consegue sair descalço no asfalto. E queima o pé. Vamos refletir. É a natureza. E tudo isso é o nome dele. É o nome de Deus. Para que a gente consiga a nossa provisão, que ele já colocou para nós. E Deus é vida e plenitude, confiança, para mim e para você. É isso que fala a mensagem do nosso devocional hoje. Dia de ontem, quer dizer, desculpa. Dia de ontem, dia 2 de maio. Estou atualizando aqui. Quero que vocês agora, por gentileza, que estão na live, compartilhem com o maior número de pessoas, que essa live vai chegar para alguém. Atualizando dia 2 de maio, ontem, sábado. Quero que vocês agora, por gentileza, fechem os olhos para fazermos a oração do dia 2. Senhor, confirma e engrandece o seu nome para sempre. Que possamos conhecer e invocar os seus nomes, experimentando a sua santidade e provisão na nossa vida. Amém? O que ele fala aqui? Pode abrir os olhos. Ele fala para nós lermos o Salmo, o dia de ontem, dia 2 do 5, Salmos 23. E eu tenho a explicação desse salmo para nós aqui em partes. Do Salmo 23. Vamos lá. Salmos 23 fala assim. O título é: O Senhor é o meu pastor. Ok? Depois vocês leem nas suas casas aí, na Bíblia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Diz assim. O primeiro trecho do Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O verso 1. 23, verso 1. O que Deus revela para nós aqui? Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. Jeová Raá é Raá hebraico. Jeová Raá. O Senhor é meu pastor. O que quer dizer esse primeiro trecho? Ele cuida, guia e supre. Não falta direção nem provisão para quem confia. Para quem confia nele. Para mim e para você. Não vai faltar nada. Não vai faltar direção, não vai faltar provisão. O verso 2 do Salmo fala assim. O verso 2, isso.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus é Jeová Shalom, o Senhor da paz, que é o nome dele, como fala o título da nossa mensagem dia 2, os nomes de Deus. Então, Jeová Ra é um nome, Jeová Shalom é outro. Jeová Shalom, o Senhor da paz. E em meio à ansiedade, ele nos leva a descanso emocional e espiritual. Então, em meio às adversidades nossas do dia a dia, o medo, a angústia, a opressão, tanto mental quanto física, é para nós descansarmos nele. Amém? Que ele vai dar o direcionamento. Verso 23, verso 3, fala assim do Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que quer dizer isso? Deus é o Jeová Tissideknu. O Senhor é nossa justiça. Ele restaura a nossa identidade e nos coloca no caminho certo novamente. Então ele coloca eu e você no caminho certo. E a identidade. Quanto mais próximo dele nós ficarmos, mais íntimo nós somos. Amém? Então ele coloca nós nos caminhos certos. Novamente, se a gente estiver no caminho errado, ele vai colocar no caminho certo. O Salmo 23, verso 4, fala assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Deus aqui é o quê? Jeová Shammah. O Senhor está presente. Mesmo em crise, medo ou dor, ele não abandona. A presença dele sustenta. Porque ele é nosso direcionamento, ele é nosso guia, ele é nosso protetor, ele é nosso salvador. E o Salmo 23, verso 5, preparas uma mesa perante mim. O que quer dizer Deus aqui? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Deus honra, sustenta e abre portas até em ambientes contrários. Olha isso. Ele abre portas até em ambientes contrários. Se a atmosfera ao nosso redor não estiver boa, ele vai abrir. Vai fazer com que a atmosfera fique boa. Mas cabe a nós também mudarmos a atmosfera ao nosso redor. Salmos 23, verso 6, para finalizar aqui, fala assim: bondade e misericórdia me seguirão. Quem Deus é aqui? Jeová Resed, Deus de amor leal. A graça de Deus não é ocasional. Ela te acompanha todos os dias. Olha lá. Deus é de amor legal. A graça dele nos acompanha todos os dias. Em nossa vida, na minha e na sua. E nós, agradecemos ele todos os dias? A pergunta é essa. Aí tem o resumo do Salmo aqui, 23. Deus não mostra apenas o que faz. Ele revela quem ele é. E nós, às vezes, temos medo de procurá-lo. De orar. Fazer um jejum. E hoje? Ele continua sendo quem? Para nós, para mim, para você. Ele é o nosso pastor, ele é a paz, ele é a justiça, ele é a presença, ele é a provisão. E o amor constante na vida de quem confia nele. Para mim e para você. Se a gente agir com amor, com todos ao nosso redor, fazer o bem a todos e confiar nele, nós temos tudo isso aqui dele. Esse é o nome dele. Amém? Então é isso, dia 2, a explicação do Salmo é essa. Cada nome tem um significado.
E a frase final do nosso devocional dia 2 é essa. Temos o nome do nosso Pai e podemos usar esse nome contra os nossos inimigos. Olha lá, ele já deu autoridade. Às vezes a gente tem medo de usar as armas que ele já deu para nós enfrentarmos o inimigo e a gente fica aí postergando. As suas circunstâncias se dobrarão ao seu nome. Invoque e use o nome de Jesus. Olha lá, por que tem que invocar e usar o nome de Jesus? Para os nossos inimigos sair de nós. Quem que é o inimigo? Diabo. Está sempre na nossa orelha aqui. E a carne nossa às vezes vai pelo diabo. Por quê? Porque a gente não consulta Deus. Não consulta Ele antes de agir. Ah, mas Alexandre, mas não dá. É só você dar uma paradinha. Dar uma respirada. Perguntar para Ele antes de agir. E a gente tem medo, orgulho, vergonha. A gente tem vergonha de Jesus, olha isso. Se Ele já deu todas as estratégias para nós enfrentarmos a nossa vida, Deus deu a arma, só ler a Bíblia. Já deu o poder de cura, de libertação, tudo para nós. E a gente fica aí postergando. Olha isso. Então é isso, vamos usar o nome de Deus. Nem fala na frase aqui, final. Vou ler de novo. Temos o nome do nosso Pai e podemos usar esse nome contra os nossos inimigos. As suas circunstâncias se dobrarão ao seu nome, olha lá. Invoque e use o nome de Jesus. Aonde nós estivermos. Use o nome dele. Porque você falando e eu falando para alguém, já vai aliviar o coração de alguém. Tenho certeza disso. Às vezes a pessoa está passando alguma dificuldade, só precisa de uma palavra. E a gente às vezes deixa passar batido. Aí depois a gente comenta com alguém, fala, nossa, viu aquela pessoa assim, assim, assado? Estava precisando, então, mas por que você não falou algo para ela de bom? Com amor? Deus ia deixar passar batido essa pessoa? Eu acredito que não. E a gente às vezes deixa passar batido. Depois a gente se arrepende. Mas daí já é tarde. Amém? Então vamos observar ao redor, que nem fala aqui no dia 2 de maio. Ontem. Vamos usar o nome dele mais. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que ele cubra você e revista você com a armadura que ele já nos deu, como fala em Efésios. Revista você e sua família cabeça às pontas dos pés. E cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar em você e em sua família. Amém?